Então, num vídeo eu falei, daí não sei o que, daí a pessoa encontra uma mandala, oferece uma mandala pro professor, né? E daí eu falei assim, mas mandala, tem que entender que mandala não é bem o que as pessoas pensam, mandala tem um sentido específico no budismo, né? E a pessoa perguntou, qual é o sentido específico de mandala no budismo? Assunto do Vajrayana, né? Tomar cuidado, lugar perigoso, tem crocodilo por aí, mas a gente pode provavelmente falar algumas coisas assim, né? Então, normalmente, quando a pessoa começa a ouvir a palavra mandala, né, a pessoa vê certas coisas que os hippies vendem, ou certas coisas que tem na parede na casa de algumas pessoas, que algumas pessoas gostam, que são formas geométricas, geralmente circulares ou quadradas, simétricas, com algum grau de simetria, né? E é um diagrama bidimensional, assim. E algumas vezes a gente vai ouvir, daí tem essa coisa pessoal do Jung, né? O pessoal do Jung gostava de se, não sei como é que tá hoje em dia, né? Mas então o Jung falava, ele pintava uns negócios assim, mas ele não tinha entendimento do que era uma mandala, por exemplo, no budismo tibetano, né? Ele não chegou a ter um contato, ele chegou a fazer uma introdução para o livro tibetano dos mortos, mas o entendimento, ele não queria entender, na verdade, as culturas asiáticas, ele queria achar a justificação para uma visão universalista que ele tinha da tradição religiosa, segundo a teoria psicológica dele, né? Então eu não recomendo, assim, se a pessoa quer entender budismo tibetano, que ela procure psicologia junguiana, né? E se ela tem interesse em psicologia junguiana, se aprofunda no budismo tibetano, que você vai ver que dá de 10, assim, não tem nem comparação, assim, né? O Jung, eu li muito quando eu era mais jovem, eu gostava muito, né? Nos anos 90 eu tive que abandonar, assim, quando eu encontrei o budismo, porque simplesmente não fazia mais sentido nenhum, né? Ele tem uma qualidade problemática no texto dele também, que ele é muito prolixo. Ele é, bom, eu falando isso, né? Mas ele, comparativamente com o Freud, né? Ele era um escritor bem pior, de certa forma. Então, pode-se dizer isso, né? E, como alguém disse, eu li recentemente, disse, bom, mas quem é que dá bola, quem é que é sério hoje e dá bola ainda para o Freud ou o Jung, né? Ou quem é que vai usar, quem é que vai fazer, quem é que está trabalhando aí com física e que vai ficar usando teoria de física da época do Freud e do Jung, assim, né? Já passou, né? Já depuraram melhor, assim, as ideias já estão mais claras, né? Não precisa, né? Não é filosofia, assim, que é uma coisa que está sempre além do tempo. É uma coisa que já se pesquisou, já se fez um monte de coisa, já se chegou a certas outras conclusões, já não dá para ler da mesma forma, né? Então, um pouco tem isso. Mas o assunto é mandala, né? Então, essas formas todas que a gente tem na cultura de mandala, que é uma forma geométrica, assim, e tem algumas, por exemplo, no próprio Jung, ele vai misturar uns conceitos gnósticos, vai falar de pleroma, vai falar de totalidade, é um místico, na verdade, né? Então, mais ou menos no budismo vai ser mais ou menos isso de totalidade, mais ou menos isso de pleroma, assim, não sei, é perigo, né, comparar tradições, mas o fato é que, bom, quando eu estava falando lá no contexto que eu estava falando, então quando você vai receber ensinamentos ou vai receber uma iniciação, você faz uma oferenda de mandala. Essa oferenda de mandala, ela significa que você está oferecendo todo... Eu vou usar a palavra mundo, porque eu acho mais bonito que a palavra universo. O universo tem uma conotação muito científica hoje em dia. Então, o mundo é uma coisa mais de experiência, né? Tem uma relação mais com um mundo de experiência, não só um mundo de um universo que tem uma corroboração lá de um pessoal que está olhando com um telescópio, né? É mais uma coisa assim, tudo que você consegue conceber. Então, esse é o seu mundo, né? O contingente total de fatos que você consegue conceber, ou que você consegue conceber que poderiam ser concebíveis, ou que é inconcebível também para você. Então, você pega tudo isso, amealha isso, visualiza na forma de uma montanha, né? Com 4 continentes ao redor,
E daí você oferece isso, você oferece a totalidade da sua experiência de corpo, fala e mente e de todas as coisas existentes que você consegue conceber, todas as possibilidades e assim por diante, você oferece em troca dos ensinamentos. Esse oferecimento para o professor é uma forma de desapego, uma forma de gerar mérito, né? Então tem todos esses aspectos. No budismo tem várias formas de oferecimentos. Todos os oferecimentos eles podem ser feitos com esse tipo de grandiosidade, devem ser feitos, né? Então a pessoa está oferecendo água, a água não é só água, ela é tudo que é desejável, ela é tudo, todas as possibilidades, todo um mar de, uma gama de coisas que podem estar ligadas à água, podem não estar ligadas à água, não importa. Então a gente usa a substância água como um suporte e faz essa visualização, tem isso em mente, né? E então, quando a gente fala mandala, a gente está imaginando esse prato com esse monte de coisas maravilhosas. Aí se fala algumas dessas raízes de virtude, as raízes de virtude dos deuses, dos nagas e dos humanos. Então a gente oferece o mundo todo, com todos os seres humanos, com todas as coisas boas que os seres humanos fizeram, e também os semideuses, os asuras e os deuses, né? Tudo isso você oferece pro professor ou pro Buda, assim por diante. Então essa é uma mandala de oferenda de mandala, né? Uma prática de oferenda da mandala. Aí, normalmente, no Vajrayana, daí quando a pessoa vai ser apresentada por uma prática, essa prática inclui uma etapa. As práticas do Vajrayana têm várias etapas, mas as duas etapas principais são o estágio do desenvolvimento e o estágio da consumação, né? Então, o estágio do desenvolvimento, que vem depois de algumas etapas preliminares, a pessoa se autovisualiza como uma deidade, né? Então, é uma forma de praticar shamatha, de focar esses elementos pictóricos na imagem da mente, assim. E também chama de mindfulness simbólica, né? Então, cada um das coisas que essa deidade segura, ou ela faz, ou ela, né, atividades dela tem um sentido, tem um ou mais sentidos, né? Então a pessoa vai guardando na memória esses sentidos e lembrando do Dharma em relação. Ela é um suporte, a deidade é um suporte para o entendimento do Dharma, de certa forma, assim. E também uma expressão desse entendimento e uma expressão da nossa própria natureza, né? Da natureza de Buda. E a gente usa uma forma, que é uma coisa que tem um som também, que é o mantra, né? Então tem a forma, o som e o samadhi, né? Que é a meditação. Então a gente usa esses três elementos como como um suporte porque a forma em particular ela está muito ligada a raízes de mérito. Então, por exemplo, pensar sobre a forma do Buda nos alegra, vamos dizer assim. A forma do Buda, e algumas vezes ela é descrita de forma extremamente paradoxal, assim como as deidades também são descritas de uma forma assim que a forma delas não encaixa no nosso, é uma coisa meio Escher, assim, não encaixa no nosso na nossa forma usual de pensar, né? Então elas estão pegando fogo, assim, mas é um fogo de sabedoria, né? Então tem várias coisas que o Dzongtra Rinpoche em particular. Acho que é o único professor que eu vejo falando publicamente sobre essa natureza meio paradoxal das visualizações como um elemento crucial da visualização, assim. Ele fala bastante isso. Bom, mas essa deidade daí ela tem o corpo dela, né? Só que essas visualizações elas não são só uma deidade. Então a deidade ela tem a deidade central e tem uma mandala de deidades, que é um grupo de deidades que está geralmente geometricamente ou pelo menos com alguma noção de espaço distribuídas ao redor dessa deidade central. E ela tem um palácio, né? Então essa deidade também tem uma casa, assim. Essa casa também é descrita. Algumas vezes tem uma descrição em muitos detalhes, algumas vezes a descrição não é de tantos detalhes. E algumas vezes a descrição vem em ensinamento oral, não está tanto no texto, né, quando a gente usa a prática. A gente precisa ter uma iniciação, claro, pode ver o vídeo sobre iniciação, só com a iniciação que a pessoa pode fazer esse tipo de prática. Então, a mandala é essa coisa toda, é a deidade central e as deidades ao redor e a estrutura que dá para chamar de inanimada, ou seja, o palácio e os jardins e tudo que tem, os cemitérios, tudo que tem ao redor dessa deidade, né? O mundo, né? Todo esse visualizado. Então,
práticas, por exemplo, uma prática do Tantra Yoga superior que o Dalai Lama concede muito publicamente, o Kala Chakra tem 700 deidades, né? Então, precisa de mais RAM para operar isso. E, na verdade, sobre um aspecto, assim, explicável, assim, claro que isso tem uma grande profundidade. Você tem que ouvir isso de um professor, por que isso é efetivo, por que isso é usado no Dharma e como isso produz realização e assim por diante. Isso é só o estágio do desenvolvimento, né? Mas um aspecto que a gente pode entender facilmente é que a mente ocupada pelo mantra e por essa visualização, ela está 100% ocupada no Dharma. Então ela está produzindo virtude necessariamente. Então isso é um jeito bem rasteiro de falar nisso, assim, de uma forma muito de leve, assim. Então, quando a pessoa vê uma mandala tibetana, aí tem, por exemplo, o Kala Chakra, normalmente vem um monge só para desenhar a mandala com areia, né? Então, eles têm uns caninhos com um furinho, assim, com areia colorida. E tem uma serrinha no caninho que tem a areia, e ele passa uma varetinha e o caninho treme. E daí ele vai deixando um pouquinho de areia, assim, colorida num lugar. Daí eles desenham um negócio super complicado com areia, assim, de talvez 1,5 metro a que eu vi, pelo menos, tinha 1,5 metro mais ou menos de tamanho. E aquela que eles desenham com areia, aquilo ali é um mapa, é uma planta baixa da mandala. Então ele está olhando por cima, assim, como é que tem todos os detalhes, e é um jeito de também de memorizar o que está sendo feito, de saber onde é que está cada coisa e assim por diante, né? Algumas vezes se faz uma maquete, daí tem uma mandala tridimensional mesmo, com a deidade no meio e assim por diante, né? Então faz toda uma estrutura, como tem o prédio ali em Três Coroas da montanha cor de cobre do Guru Rinpoche, né? O Zandok Pauri, que a Shagdu Kandro fez ali em Três Coroas. Então ela tem uma estrutura de mandala também. Tem o Guru Rinpoche no meio, tem os professores do Guru Rinpoche ao redor, tem as emanações do Guru Rinpoche ao redor, tem o segundo andar, tem o terceiro andar. É todo estruturado como uma mandala, mas é uma mandala tridimensional que você pode visitar, né? Tem muitas estátuas dentro, tem muitas coisas. Então representa uma dessas práticas, né, também. Então, quando a gente fala mandala, a gente está falando de um grupo de deidades, mas a gente está falando também da estrutura toda da visualização. Também a gente está falando da mandala do corpo da deidade, do nosso próprio corpo também. Também são mandalas, são estruturas inteiras que têm um centro e um perímetro, né? Então a gente está falando nisso, está falando da oferenda de mandala também, está falando dos diagramas, que são indicações ou representações dessas visualizações, está falando do grupo de praticantes que está fazendo a prática, ou do grupo de praticantes que seguem o mesmo professor, também se fala mandala, né? E no sânscrito, a raiz da palavra tem a ver com formação de um exército, né? Então a pessoa está dançando em grupo, assim, coreografia. Aí a coreografia todo mundo tem que saber o que todo mundo está fazendo, né? Então você tem uma noção de mandala ali também. E um exército também. Então, né, os romanos, eles usavam os escudos, uns ficavam com o escudo, outros ficavam com a lança, né? Então eles andavam que nem uma tartaruga, assim, com as lanças para fora. Então tinha todo um jeito de andar e tal, aquilo funcionava, depois tiveram que mudar o desenho, aquilo era uma mandala, né? E também se fala, assim, qualquer coisa circular, uma pintinha no rosto de uma mulher, o próprio rosto, né? Tudo isso pode também ser chamado de mandala, né? Mandala do rosto de uma pessoa, né? Porque tem um centro, tem uma circunferência. Então, é uma palavra bem vasta. Como a maioria das coisas no Vajrayana, a pessoa vai levar vários anos trabalhando com o termo e vai aprofundar isso. Agora, tem uma coisa que tem que dizer, né? Essa palavra é nossa. Essa palavra surgiu na tradição do Tantra, né? Do Tantra hindu e do Tantra budista. E olha só essa história para vocês aqui. Não se sabe qual das duas formas de Tantra é mais antiga. Não se sabe se a forma budista é mais antiga que a hindu, ou a hindu é mais antiga que a budista. O pensamento convencional até uns 10 anos atrás era que a hindu era mais antiga, porque o hinduísmo é mais antigo que o budismo. Mas o Tantra não. O Tantra surgiu ao mesmo tempo nas duas tradições, ou, né, surgiu.
quando eles pararam de memorizar e tiveram que escrever, as primeiras fontes primárias que se tem de Tantra, elas são da mesma época no hinduísmo e no budismo. E é dessas tradições, aí que se usa a palavra mandala nessas concepções. Então, quando a gente ouve a palavra mandala hoje em dia como a palavra karma, né? A palavra karma vem do hinduísmo, o budismo se apropriou. Daí o mundo moderno fala karma e tem outro sentido, né? Então, né? Karma is a bitch. Então, aí tem camiseta, não sei mais o quê. O espiritismo usa a palavra karma, que tem um sentido próprio do espiritismo, que não tem nada a ver com o hinduísmo, nada a ver com o budismo. Então, a palavra mandala também foi apropriada pela cultura, provavelmente foi o Jung mesmo, ou o pessoal da teosofia, e daí virou samba do crioulo doido, assim, né? Qualquer um usa de qualquer jeito, assim. Então, se a pessoa quer saber, que se interessa por essa coisa de mandala, é com os budistas, ou com... Aqui no Brasil não sei se tem... Não sei se estou falando bobagem, mas eu não sei se tem tantra que dá para recomendar, assim. Mas no budismo, todo o budismo tibetano é tântrico, né? Então tem a palavra tântrico. Veja o vídeo sobre tantra que eu tenho também. Não é isso que você está pensando. É uma palavra também que foi mandala, tantra roubaram da gente, transformaram em outra coisa. Vamos lá, vamos estudar, vamos aprender. Se você tem conexão com isso, procura. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem casam banane wa malu jingwe ne jerezi wante jinja so eza peka jaba du tenjo chi om so chi jame jabene jana sawa kun chatu je o zeta ba me jondo to de no ne jogi za zunda tu tenjo chi chime ko ne pe ma samba wa sa son la gente se no pa igar ju wan shu ki trupe ko se je shin se sinda shin shu jing me tu ju tu panangi wan chatu no tu pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sa ne londo de le ta tu tenjo chi pe me jason pe me rizo je pe me dan la ji ko se so wan pe ma chu ji drama rizo jin do ni pe me lon je du ju chi pe den ju wan ne jembo den ba yo ne pa dan den ba zin pe je bon nan ko se ja sen tenjo chi du sun san je go rin po shen gon da de wa jumbo ja pa che ko sa du da pa sa so ade so jin je la du so shin na sang we ba je jo wa dan zan balon je du pa jin de lo ba ma hon ba ja go ru pe ma se de ken lo jo zon le lo ja zan le sa son ja pa pe du ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho